Boa noite, pessoal. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o dia 28 de junho, o dia do orgulho LGBTQI+. Guardando nosso convidado, César, do PSB Carioca, para a gente começar essa conversa. Estou só aguardando ele para a gente conversar um bocado. Hoje o bate-papo vai ser sobre muito que se orgulhar. Tá bom? Estou aguardando mais um pouquinho aí. O Cezinha já está aí, estou só aguardando ele mandar o convite para a gente começar a nossa conversa. César? Olá! Oi, tudo bem? Como é que E tá? aí? Tudo bem? Como é que você está aí? Sua conexão tá boa? A minha, de vez em quando, Tá está ótimo. oscilando. Muito bom. A minha está oscilando um pouquinho. Eu estou te ouvindo bem. Coisas de Saquarema, viu? Sei como é que é. É. Bom, vou me apresentar, vou falar um pouquinho aqui, depois vou deixar a César falar um bocado, para César conversar aí um bocado com a gente também. Primeiro, César, muito obrigado por ter topado essa ideia da gente dividir um dia tão importante para a gente hoje, né? Importantíssimo o dia de hoje para a gente. E nada mais justo do que a gente que está nesse lugar de fala, falar um pouquinho, né? Bom, eu Isso vou aí. falar um pouquinho, né? Meu nome é Roberta, sou professora, sou, faço parte da executiva, né, do PSB Saquarema, sou da parte de formação, sou da Secretaria de Formação, e a gente vem desenvolvendo um trabalho com as lives para trabalhar, fazer essa parte, né, de transformação, de dar autonomia, de trazer a informação e trazer a reflexão. Isso tem sido muito importante, porque o PSB já vem promovendo isso, né, César? Você mais do que ninguém, né, vai falar com propriedade para a gente isso, um pouquinho aí. E falar no dia de hoje, né, é falar de orgulho, né? E o termo, né, o dia 28 de junho para a gente, né, o dia do orgulho LGBTQI+, né, tem muitos desdobramentos para a gente aí, mas é falar, né, do contrário de ter vergonha. A gente cansou de ter vergonha, né, César? A gente cansou de se esconder, a gente cansou de ser machucado. Então é importantíssimo a gente falar, né, para os nossos pares, falar para os não pares e entender que estamos todos no mesmo espaço. Acho que é isso inicialmente. Eu queria que você se apresentasse e que a gente começasse a nossa conversa, viu? Mais uma vez, muito, muito obrigado. César, deixa eu só falar uma coisa rápida. César foi meu amigo de mestrado, ele seguiu em frente, eu, criei casos no mestrado e fiquei no meio do caminho. Mas a gente segue junto aí na luta, segue junto na educação, isso é importantíssimo, viu? Obrigada mais uma vez, tá, César? Roberto, eu que te agradeço. É muito bom estar com você. A nossa turma de mestrado lá da Politécnica da Fiocruz é nosso coração, né? A gente se ama até hoje. É verdade. E eu gostei, antes de me apresentar, eu queria começar te saudando, te parabenizando hoje, especialmente, pela sua doação de sangue. Eu Ah, vi que sim, você sim. foi com a Thelma lá fazer doação de Uhum, sangue. uhum. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas Sim, é sim. primordial a gente começar saudando essa possibilidade, finalmente, de nós podermos chegar nesse ambiente de doação de sangue enquanto LGBTs e poder doar sangue sem nenhum preconceito. Né? Uhum. Durante muitos anos, foi negado a nós esse direito de salvar vidas. E é Sim. importante ressaltar isso. Bom, meu nome é César Nogueira, eu estou na presidência municipal do PSB Carioca, e é uma satisfação muito grande poder contar com a colaboração de tantas pessoas maravilhosas aqui no Rio de Janeiro, da liderança do nosso deputado federal, presidente estadual, Alessandro Molon, que tem feito Uhum.
brilhante no Congresso Nacional, nesse enfrentamento a toda essa questão é, tão triste que a gente vem passando ultimamente. E nós aqui no Rio, né, no estado como um todo, temos sofrido muito nessas gestões que têm sucateado a saúde, sucateado a educação, sucateado a segurança pública. E apesar de tudo isso, na área de cidadania e direitos LGBT, o Rio de Janeiro deu grandes avanços, né? A gente não pode negar as coisas boas que foram feitas aqui nos governos passados, como, por exemplo, a ação que garantiu a todos nós o direito civil ao casamento. E isso foi fruto do governo estadual do Rio de Janeiro no passado, que pese todas as críticas que nós temos que ter contra eles, Sim, com certeza. Uhum. Mas não dá para também negar as benesses e as coisas boas que foram feitas. É importante a gente lembrar disso, porque, principalmente para nós, da população LGBT, da comunidade LGBT, lembrar da nossa história é fundamental. Hoje a gente está comemorando 51 anos da revolta de Stonewall, né, que foi aonde a nossa luta realmente começou. Enquanto esse grande movimento que nós temos hoje no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Né, lembrar que um pouco que as pessoas trans, travestis, gays, lésbicas e bissexuais daquela época lá atrás, que ainda nem se identificavam assim, essas pessoas sofreram, deram sangue, morreram para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que um gay e uma lésbica pudessem estar no Instagram conversando e falando sobre isso, para que dois LGBTs pudessem estar em direções municipais de partido, sendo lideranças políticas, sendo pessoas atuantes na sociedade, uma professora e um gestor de saúde pudessem estar aqui conversando e falando nesses seus lugares de fala. E é fundamental a gente recordar essas pessoas que morreram, que deram a vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Né? A gente não pode esquecer nunca disso, né? E a gente tem que lembrar essa nova geração. Ao longo da nossa conversa eu fiz umas anotações para falar sobre isso, que a gente não pode esquecer de quem, né, sentiu na carne, né? Gerações como a minha, como a sua, a gente já não sentiu como eles, mas a dor, né, do preconceito e do silenciamento, né? É isso. Mas continua, César. Importância, a gente, desculpa que eu estou procurando aqui carregador do computador, caiu para ali. A importância é a gente ter essa noção, Roberta, porque vive hoje, eu volto e meia olho pela janela aqui do meu apartamento, moro num condomínio Minha Casa Minha Vida aqui no Rio de Janeiro, né, que conseguiu muito esforço e perante a condição social toda. Olho por aqui pela janela e vejo pessoas LGBTs, crianças LGBTs, adolescentes LGBTs, vivendo, andando, se divertindo, brincando e convivendo com outras pessoas e sendo elas, né, abertas, plurais, livres, vivendo uma vida saudável, uma vida digna. Coisa que para nós, em certo momento da nossa vida, na nossa infância, foi negado. A gente tinha que se esconder, né, com certeza. Tinha que ser mais polido para poder conviver em uma sociedade heteronormativa e por si só homofóbica e com todo o preconceito que tinha. E bem primordial a gente lembrar para essa galera mais nova que está vivendo, está podendo sair à rua, está podendo ir à escola enquanto LGBT, né, abertamente. E embora ainda sofrendo preconceito, muito menos do que a nossa geração e a geração que veio antes de nós passou e viveu. É bom a gente lembrar para essas pessoas o significado do que é uma parada LGBT, por exemplo, do porquê que a nossa manifestação de reivindicação social ela é uma manifestação alegre, por que hoje é o dia do orgulho gay, né? Por que tem um dia de orgulho, por que tem que ter o dia de orgulho para essa comunidade? É porque a nós foi negado e é negado durante muitos dias da nossa vida, dos nossos anos de vida, o direito de levantar a cabeça e se sentir bem consigo mesmo. Então, não estar, né? A gente fica sempre no espaço da ambivalência, né, César? Isso. A gente precisa estar sempre reafirmando o nosso espaço e, ao mesmo tempo, né, trazendo o nosso espaço para a universalidade, né? A gente precisa disso o tempo todo, né? Eu acho, né, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, e como a gente resolveu dar a cara a tapa, né? A gente precisa estar sempre lembrando dessas coisas. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que eu tenho sempre esse cuidado,
nas conversas que a gente tem, né, essa coisa de hoje, enquanto, né, mulher homossexual e você homem homossexual, poder conversar livremente, poder se colocar livremente, né, foi à custa de muito sangue, né, é à custa de muito silenciamento, e eu acho que esse é um grande desafio ainda hoje, né, sair desse espaço de silenciamento, né? E eu sempre falo para os meus alunos uma coisa que a gente não pode esquecer nunca: o indivíduo que está dentro do espaço, né, homossexual e todas as suas variações, dentro dessa sopa de letrinhas que a gente tem hoje, ele não nasce numa família assim. Um indivíduo negro que toma porrada todo dia, que apanha todo dia, que sofre as piores coisas, ele ainda assim chega em casa e tem uma família negra. Isso. Né? A gente não, a gente tem uma família heteronormativa e a violência normalmente começa dentro de casa. Né? São poucas as famílias hoje que não entram dentro de casa, né? que tem um cuidado, que tem um carinho dentro de casa por ser diferente. Se você não se encaixa nesse padrão, você está fora. Ou você se encaixa ou você está fora. Eu vi muitos alunos, eu vi muitos colegas, né, tentarem um suicídio, eu vi muitos colegas serem expulsos de casa porque não se encaixavam no padrão. Né? Então isso é muito, muito importante a gente hoje lembrar, né, dos nossos amigos que estão aí, que para quem, né, vive nesse espaço, entender que a gente, né, tem o gueto como reafirmação da nossa identidade, mas a gente não quer ser encerrado nesse gueto, a gente quer ganhar os espaços, né, César? Eu acho que isso é muito importante, né? Bom, continua aí, né? E é primordial você falar isso, porque nós somos de uma comunidade, e esse termo comunidade ele é bem diverso e confuso para nos classificar, né? Na realidade, a população LGBT como um todo, o que nos une é a questão da orientação sexual e da identidade de gênero, porque nós somos diversos. Sim. E essa diversidade nos foi negada durante muito tempo. Né? Ainda é, né, César? Para muitos segmentos nossos ainda é. Dando um salto grande agora de tudo que eu vou falar, mas falando uma coisa primordial, senão vou acabar esquecendo. Eu lembro da nossa primeira conferência nacional LGBTI em 2008, que ainda era a primeira, foi convocada como primeira conferência nacional GLBT. E foi o Brasil foi o primeiro país no mundo onde um governo convocou a sua população a discutir políticas públicas para a população LGBT. Mas isso só se deu porque nós tínhamos naquele momento um governo que era progressista, que tinha um fincar com essa questão social muito grande e também, né, reconhecer todos os atores sociais que saíram do movimento social para fazer parte do governo e poder colocar em prática as políticas públicas pelas quais nós tanto lutávamos. A comunidade LGBT não foi diferente. Né? A primeira Conferência Nacional LGBT, a gente discutia lá atrás, quando foi cunhado oficialmente aqui no Brasil o termo LGBT, a gente discutia lá atrás a questão da identidade das mulheres lésbicas, do sofrer o preconceito, a discriminação, além da lesbofobia, do machismo, do sexismo, da segregação social, da dificuldade no trabalho e tudo mais. E eu levantava uma outra discussão lá, né, nessa discussão das mulheres lésbicas, era para reorganizar as letras, né, do L passar na frente do G, para poder ser LGBT como é hoje e não GLBT como era anteriormente ou GLS como foi no passado. E eu levantava lá que a gente tinha que ser mais ousado, que inclusive a gente reconhecer, apesar de reconhecer toda a demanda e dificuldade que as mulheres, que vocês, mulheres lésbicas, têm, mas nós, enquanto comunidade LGBT, temos que reconhecer e valorizar que as pessoas trans, travestis e transexuais são as que mais sofrem. São as que mais perdem suas vidas, são as que mais sofrem violência e as que menos têm políticas públicas que possam incluí-las socialmente. A gente teve avanços magníficos nos últimos anos, maravilhosos para essa população. Mas isso veio depois de muita luta, muito sofrimento e muita dor. Né? E reconhecer esse passado nosso é primordial. A gente não pode esquecer que esse espaço dentro, né, da sexualidade diversa, porque a gente fica dentro do espaço heteronormativo, né, César? E aí tudo que está fora desse espaço heteronormativo é considerado desvio. A gente tem que começar a desconstruir isso para ontem, porque a gente também não pode esquecer que, apesar desses avanços, sabe, César, a gente hoje dá de cara, e eu não estou falando só do Brasil, principalmente no Brasil, de governos, né, de extrema-direita,
de governos extremamente conservadores que querem colocar a gente numa caixa novamente e deixar a gente esquecido lá para dentro. E a gente tem que insistir nessa discussão. Né? Por isso que a gente tem que lembrar os nossos jovens de toda a luta e que essa luta ela não acaba. Né? Hoje, os nossos jovens eles acreditam que essa coisa é infinita e ela não é infinita. A gente não pode esquecer disso. Mas voltando a essa questão dessa visibilidade, desse silenciamento. O público, né, trans, ele hoje, dentro do nosso espaço, né, ele é o que mais apanha de fato. Ele não, quando você fala em políticas públicas, se a gente falar um pouco da questão da mulher, por exemplo, a gente não tem, César, não tem mesmo, né, sejam as mulheres, né, homossexuais ou as mulheres, né, trans, o espaço onde a mulher está, né, tá ali identificada, elas não têm saúde para elas. A gente não é olhada com cuidado. A gente está sempre sendo encaixado no espaço heteronormativo. Se não tá encaixado no espaço heteronormativo, tá tudo certo, toma qualquer coisa e está tudo bem. Né? Eles não têm zelo nesses olhares. Né? Eu não preciso nem dizer isso para você, mas é para quem está ouvindo a gente, para lembrar que a mulher ainda tem essa questão, né, específica, né, da ginecologia que não olha para a gente como esse indivíduo, né, na sua singularidade. Né? É isso. Roberta, recentemente eu estou terminando o doutorado, né, e a minha área de trabalho, de pesquisa é política pública, política nacional de saúde integral LGBT. Uhum. E nas minhas entrevistas aqui no Rio, com a população LGBT e com profissionais de saúde, e eu identifiquei justamente isso. Um dos pontos que eu identifiquei, primeiro, falando da população, das mulheres lésbicas em si, de não procurarem um serviço de saúde ou quando procuram, sim, também se entendem naquela figura padrão da heteronormatividade. Não acham que tem nada de diferente ou de estranho o atendimento dela ser igual, como se o médico estivesse olhando para ela como se ela fosse uma mulher heterossexual. Né? Sim. A ação sexual que ela tem, a dificuldade de determinados procedimentos, por exemplo, uma mulher lésbica que nunca teve uma penetração com um homem, ela não vai poder usar o mesmo espectro lá para fazer o Papa Nicolau com uma outra mulher, sabe? Se o médico isso aí é capaz de cometer uma violência ali sem ter a intencionalidade. Então, a ideia da heteronormatividade compulsiva na área da saúde, ela é um grande entrave para que a população LGBT se sinta acolhida nesse serviço. Né? E na contramão, os profissionais de saúde também não conseguem entender essas especificidades da nossa população. E aí a gente fica brigando assim, tentando discutir, tentando entender como colocar essa questão da formação profissional, da diversidade sexual, da orientação de gênero, da diversidade e orientação de gênero, para que o profissional de saúde, para que a população se sinta mais perto e mais acolhida desse processo de construção. E aí a gente está falando apenas da saúde. Mas se a gente levar isso para os outros aspectos, para a segurança pública, para a educação, para a questão de cidadania, a gente vai ter as mesmas problemas. Recentemente, o governo federal instituiu a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, mas a gente vê, né, eu aqui no Rio de Janeiro, você em Saquarema, com certeza as outras pessoas que assistem a gente conseguem ver que essa política ainda não chegou na ponta, que é o município, que é a unidade básica de saúde, que é a estratégia de saúde da família, ainda não está adequada e completamente englobada. Por mais que tenha lá no plano operativo o passo a passo do que cada esfera do governo, estadual, federal e municipal deve fazer. A gente não chegou ainda a implementar ela plenamente. Ainda está muito, e muitas ações são quase que voluntaristas. As pessoas fazem, os profissionais de saúde, gestores de saúde fazem, mas não sabem o que estão fazendo. Isso é uma coisa bem interessante de se colocar. E aí, né, quando a gente começou a conversar sobre a construção dessa live, foi tudo muito rápido, né? Essa sua fala, ela vai de encontro quando você pergunta para mim, Roberta, com relação aos avanços e os desafios, né? Os avanços são essa visibilidade que a gente vai ganhando e os desafios são manter essa visibilidade até as esferas mais próximas da gente. Né? Porque quando a gente fala em atenção básica, às vezes o conhecimento está lá, numa esfera superior, ele não chega como deveria chegar a atenção básica. Né? E aí você vai dar de encontro a um muro, né, das questões morais de cada profissional, porque você percebe muito, e eu percebo muito, você também está aí no espaço
da saúde, da educação, uma coisa que a gente percebe muito, César, é que essas pessoas usam seus julgamentos morais para não fazer o atendimento correto dessa pessoa. Ah, você é assim, mas tem que ser atendida como todo mundo é atendido. Eles acreditam que essa coisa de jogar para um plano mais universal é igualar. Não, a gente não quer igualar nesse momento, a gente quer equidade nesse momento. E com a equidade vem sim a igualdade. Né? Ser universal é ser diverso e não ser único, né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem na saúde, né? Na educação, em todas as esferas, na verdade. E há uma Mas, confusão né? forte, Roberta. Não sei se você também percebe isso, mas há uma confusão forte quando a população LGBT, e isso foi com a população negra, isso foi com as mulheres lá atrás, foi com as pessoas que discutiam a questão da saúde para a infância e para a juventude. Há uma resistência quando a gente começa a bater nesses temas das pessoas mal intencionadamente dizerem que a gente está querendo privilégio. Na realidade, a gente não quer privilégio, a gente quer que o nosso direito seja assegurado, a gente quer ter uma saúde igualitária, a gente preza pela igualdade do direito ao acesso. Mas quando você entra na sala do profissional de saúde, o seu acesso ali garantido, ele não é suficiente para que esse profissional de saúde saiba todas as suas demandas. Todas as suas É verdade. necessidades. Porque cada um de nós, seja heterossexual, homossexual, transexual, cada um de nós tem sua especificidade. E é necessário que o profissional de saúde consiga entender, e ele tem que ser formado desde a universidade para isso, que a atuação dele no serviço com o usuário de saúde, ela tem que ser focada naquele usuário, nas demandas e necessidades daquele usuário. Porque se ele for fazer um atendimento implicitamente na cabeça dele achar que todo mundo é igual, ou seja, um padrão heteronormativo, se eu vou atender esse homem necessariamente é heterossexual, casado com mulher, ou tem uma relação sexual monogâmico e família cristã, né? Vamos lá. Ficar engessado quando ele tiver que atender uma transexual. Ele vai ficar engessado quando ele tiver que atender uma lésbica. Então ele não vai saber. E muitas vezes a nossa população, quando chega no serviço, ela fica acanhada de se colocar enquanto pessoa LGBT, justamente por já ter sofrido tanto preconceito e discriminação e acaba não levantando as suas demandas, as suas problemáticas, os seus agravos de saúde. E as coisas que poderiam ser resolvidas, contornadas, acabam se aprofundando. Né? A gente tem histórico na ciência também, registro com relação a isso, que muita da nossa população não procura um profissional de saúde para o atendimento quando tem alguma demanda. Vai procurar um amigo, vai procurar um conhecido, vai procurar alguém que já foi antes. Por quê? Porque tem receio desse preconceito, dessa discriminação. E a gente tem que romper isso. Esse é o processo maior que a gente precisa fazer. Aí ele entra no espaço de invisibilidade novamente, né? Ele sai do espaço, né, de visibilidade, né? A gente briga, luta, consegue na lei, mas a lei fica presa lá no espaço, né, da lei. Ele não vem para o espaço da prática, né? Isso a gente não consegue trazer para esse espaço. E isso a gente vivencia o tempo todo. E aí a gente acaba esbarrando, né? A gente fala, né? Quando surge o tema aí da nossa conversa, a nossa política hoje de extrema direita, né? Ela torna isso cada vez mais invisível. É verdade. Ela torna isso cada vez mais invisível para a gente, porque eles continuam achando que a nossa briga por educação sexual na escola, a nossa luta, né, por esse tipo de equidade, por esse tipo de especificidade, né, vai acabar sempre no campo, né, do sexo, né, da sexualização exacerbada. Eles acham que a gente só faz isso o tempo todo, sabe, César? Quando, na verdade, a gente é quem briga, né, para que a educação sexual possa chegar na escola, possa chegar nas unidades básicas, para que a gente acabe com as situações de violência. Né? Essa, na verdade, é essa ideia que a gente tem que estar sempre pensando nessas questões. A gente vê os nossos políticos que levantam essa bandeira da luta, né, LGBTQ, né, serem silenciados da pior forma possível. Então a gente continua tentando, sabe? A gente tem que continuar, né, nessa questão. E aí, voltando um pouco aí porque você estava falando para mim, né, a gente estava falando essa questão de saúde e da educação, a gente tem que estar sempre lembrando desses processos educativos, sabe, César? Estar em sala de aula, eu vi muitos colegas, e eu também já fui silenciada de alguma forma, por ser, né, lésbica, ponto.
né? Não, você pode ser o que você quiser fora da escola. Dentro da escola você não pode ser ninguém, entendeu? E aí os nossos alunos, eles perdem essa visibilidade. Os nossos alunos, eles vão buscar na gente essa identidade, eles vão buscar na gente essa visibilidade, mas como você é silenciado, eles acabam se silenciando também. E aí a gente, como as coisas ganham visibilidade, o índice, por exemplo, de suicídio, ele vem aumentando entre alguns jovens, né? A gente vem vendo isso. A gente vem percebendo exatamente por conta dessa questão de não ganhar essa visibilidade. Diga. Não, então, suicídio, depressão, mutilação, são agravos na área de saúde mental que a população LGBT sofre, são tremendos, assim. E muitos deles gerados por conta do preconceito, da discriminação, do opróbrio social, das pessoas se sentirem rejeitadas. E há todo um processo de desconstrução desse indivíduo enquanto cidadão, enquanto pertencente a essa sociedade, como se nós tivéssemos que a todo momento pagando pedágio, pedindo licença, né, abaixando a cabeça. Se desculpando, né? A gente está sempre se desculpando pela nossa existência, né? É isso. Por isso o dia de hoje é um dia tão importante, né? Falar sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT é um dia maravilhoso e para nós de fundamental importância. Não que todo o resto do ano nós não tenhamos que ter orgulho, mas especificamente nesse dia a gente relembra a luta, o marco que fez as pessoas LGBT levantarem a cabeça e não aceitarem mais serem oprimidas. E é interessante você colocar essa questão desse momento social, político que o Brasil está vivendo, com essa pseudo-extrema-direita que a gente tem aí, porque é um processo de desconstrução, aliás, veio sendo construído no Brasil ao longo das últimas décadas, um processo de desconstrução da discriminação, da opressão, da agressão social e de maior inclusão de todos os aspectos da nossa vida e nossa realidade social, os mais amplos, né? Mas especificamente na questão LGBT, é muito sintomático quando a gente percebe que os ministros, presidente, governadores, prefeitos atacam deliberadamente essa população com a desculpa de estarem protegendo uma determinada parcela da população, que é as famílias e as crianças. Quando, na realidade, quem está atacando a família e atacando as crianças são eles, que não permitem que essas famílias se eduquem, que não permitem que essas crianças se eduquem, que não permitem que essas pessoas encontrem o conhecimento sobre a diversidade e encarem esse processo social como natural e amplo, que nós somos. Né? Aqui, eu sempre falo, sabe, César, nas minhas aulas, né, e nas nossas conversas, a quem interessa, né, esse silenciamento, a quem interessa isso, interessa ao violentador, ao cara que violenta, porque se você não tem conhecimento, você não sabe o que é, e se você não sabe o que é, você permite a violência. Permite no sentido, né, de não entender, não conseguir negar, não conseguir dizer não, sabe? A gente entende isso. Então, essa política que a gente tem hoje aí, que ela se diz heteronormativa, a favor da família tradicional, ela, na verdade, ela faz esse processo que a gente vem conseguindo, que a gente vem conquistando, que a gente vem, sabe, trazendo muito lentamente, ganhando uma velocidade, e aí, de repente, a gente dá de novo, tem que parar de novo e começar tudo novamente, né? A gente se vê nessa situação o tempo todo. E aí, César, falando de luta, desculpa, eu sempre... Rapidinho, muito importante você falar isso, porque um grupo de pesquisadores lá de Goiás, do Grupo Sertão, eles têm alguns artigos científicos que falam, né, e tem uma frase deles que eu adoro, que nos representa muito com relação à política pública. Eles dizem que, no que concerne a população LGBT, a gente nunca teve tantos avanços e o que tem é praticamente nada. Né? É verdade. Tem praticamente nada, gente. Por quê? Por que é praticamente nada? Porque tudo depende do humor do governo, e a gente está sofrendo isso agora. Né? Se não fossem as garantias constitucionais afirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, nós, enquanto população LGBT, talvez hoje tivéssemos que estar nos escondendo para poder sobreviver. Né? Se depender do desejo do atual governo federal, nós não faríamos parte dessa nação. Essa é a grande verdade. A gente hoje ganha os espaços, né? A gente consegue sair, né, desses espaços encerrados e eles querem encerrar a gente novamente nesses espaços, né?
Então, a gente vem percebendo essa modificação, a gente vem vendo esse crescimento, essa coisa que vem ganhando essa velocidade, como a gente estava falando, e de repente a gente lidar, né, dá de cara com esse muro conservador de novo. E a gente tem que agora perfurar novamente esse muro para poder continuar no processo. E aí a segregação volta a acontecer, a gente vê a segregação acontecer de forma clara, né? Uma ministra como a Damares fazer as falas que ela faz com a gente, né? Ela mostra de forma muito clara que nós não pertencemos à sociedade a qual eles querem e que eles estão dando como postas, né? E isso é muito complicado, porque o nosso adolescente, sabe, César, ele não vivenciou o silenciamento que eu vivenciei, o silenciamento que você vivenciou, e que uma geração anterior vivenciou isso. E eles não entendem que essa lacração que eles têm hoje, né, ela não acontecia lá atrás. Né? Eu passei uma vida toda escondida, você passou uma vida toda escondida, a gente desconstrói daqui, desconstrói dali, e vai se adaptando a esses espaços. E a gente tem que estar sempre lembrando essa garotada, essa geração após a nossa, que os nossos direitos, eles foram conquistados, eles não foram concedidos. Né? Que os nossos direitos, eles não são infinitos, eles não são ad eternos, eles podem ser retirados a qualquer momento. Né? A maioria dos meus amigos e das minhas amigas, eu inclusive, né, fiz um processo de união estável, né, às vésperas da transição de governo, exatamente pelo medo de, né, da minha, né, hoje esposa, perder esses direitos de estar comigo, entendeu, César? Então a gente tem que estar sempre lembrando essa garotada que hoje, que eles não veem a luta de forma clara, que a gente viu a luta de forma clara, né, e quem está anterior a gente brigou mais ainda, que os nossos direitos têm que ser lutados todos os dias, a todo instante, a todo momento. Essa falsa sensação de estar dado, né, para eles têm que lembrar que não está dado. Né, foi conquistado, mas que pode ser retirado a todo instante. Entendeu? E a todo a gente precisa estar sempre lembrando. Ameaçado de ser retirado. A todo instante a gente tem no Congresso Nacional legislações, proposição de legislações para cercear o direito da população LGBT, para restringir direitos a uma parcela da sociedade e retirar o que nós temos por direito garantido constitucionalmente instituído nesse país. Isso não é de hoje, isso não é de agora, e esse é um processo histórico que vem para a nossa população. A gente passou muito tempo, da década de 80, década de 90 quase toda, relegados a uma população que tinha acesso às políticas públicas apenas como doentes. Ou seja, o caminho do HIV e da AIDS que nos fazia entrar no serviço público. Se não fosse por aí, a gente era negado na saúde, a gente era negado na segurança pública, a gente era negado. Então a gente passou esse processo todo de estigmatização, de construção no imaginário social, de que nós éramos uma população adoecida, perigosa, que as pessoas tinham que se afastar e que tinha que ficar ali naquele cantinho. E aos poucos a gente foi conseguindo mostrar com as paradas LGBTs, com as marchas de manifestações, com os inúmeros gays e lésbicas que se formaram nesse país, que foram para o mercado de trabalho, as nossos travestis e trans que não aceitaram o caminho da prostituição como o único caminho de trabalho delas, conseguiram galgar outros espaços de poder e de se colocar na sociedade. Então a gente precisa valorizar isso. E ter hoje pessoas como eu, como você, hoje a gente fez uma live com o Francisco Budal, que é... Eu assisti. Com o Michel Schirra, que é sargento da Marinha, a Deise, que é empresária e liderança comunitária. A gente tem tantos outros LGBTs galgando espaços e chegando a patamares de representação social que hoje nós somos exemplo para aqueles nós do passado. Né? Aquelas pessoas que, como nós, olhavam para frente e não conseguiam ver ou enxergar alguém para se inspirar. Hoje a gente é alguém que essas pessoas vão estar se inspirando. A gente não tiveram um espaço de proteção e de agregação. A gente pode oferecer isso para eles. A gente torna-se, de fato, né, representatividade, exemplo a ser seguido, né? Porque com essas conquistas, né, que a gente vem construindo sem concessão nenhuma, porque não há concessões, há briga o tempo todo, a gente percebe, sabe, que
a gente conquistou, sabe, uma hegemonia cultural nesse período, né, com essa construção, com essas conquistas, que ela está dada e posta. Então, a gente não consegue perceber que com essa visibilidade, ela ainda não é o suficiente, né, César? A gente está aí nos espaços de formação, nos espaços de educação, nos espaços de saúde. A gente está, né, nesses espaços agora, a gente sai do gueto, a gente vem para cá, se mostra, se permite, né, sem medo. E a gente fica sendo destruído, né? Eu não achei a palavra certa, mas a gente vem sendo desmontado o tempo todo. Mas os nossos mais novos, eles olham em nós, eles conseguiram. Mas esse conseguiu não acaba na gente, continua neles, né? Tem que continuar neles. Eles não podem simplesmente achar que é legal levantar a bandeira, né, colorida e tá tudo certo. Aquela bandeira tem um porquê de ser. Né? Cada bandeira, cada uma delas dentro da nossa sopa de letrinhas, ela tem um porquê de ser. Né? Então, o nosso adolescente, o nosso jovem, ele tem que saber o porquê daquilo ali. E hoje eu vejo uma minoria desses jovens, porque eles acham legal a tal da lacração, e fica legal nesse espaço, e o governo vai tirando silenciosamente, né, isso da gente, novamente. Ele vai tirando. Então, a gente tem que mostrar para eles que eles estão sendo retirados, está sendo tirado, e a gente tem que continuar nessa luta, mostrar que a gente tem essa ambivalência, que a gente está lá, que a gente, né, faz a festa, mas essa festa ela é política, ela é necessária para mostrar que a gente quer sem matar como eles matam, entendeu? É isso. E é bem interessante pontuar isso, Roberta, porque muita gente se questiona por que a parada gay é aquela festa, aquelas com peito de fora, aquele gogoboy no trio elétrico, aquela música alta, todo mundo rindo, se divertindo, quando na realidade deveria estar lutando. As pessoas estão lutando. Aquela é a nossa manifestação de luta. Imagina se nós, LGBTs, fôssemos fazer manifestações idênticas ou semelhantes às que são tradicionalmente feitas pelo conjunto da sociedade, de trabalhadores da área da educação, da segurança pública, da saúde, aquelas manifestações que vão para o enfrentamento com a polícia militar, que enfrentam opressões da sociedade toda e que, por muitas vezes, eles acabam sofrendo violência, né, naquele processo de se manifestar e lutar pelos seus espaços de direito. Imagina se nós, LGBTs, não fosse fazer esse tipo de manifestação também. A gente ia ser metralhado, sabe? A gente ia ser executado. Então, a nossa manifestação é uma manifestação alegre, porque nós temos que dizer e temos que provar que nós somos alegres. A gente precisa se manifestar dessa forma festiva, porque é assim que a gente quer passar a viver, poder sair na rua sem ter medo de dizer e de mostrar que nós somos. Esse é o primordial. Manifestações LGBTs e dessa alegria toda que a gente coloca. A Cíntia falou aí um pouco, a Júlia colocou também, e o Rodrigo, essas questões da religiosidade, do preconceito, da discriminação. E é tão primordial a gente entender, por exemplo, o quanto danoso para a sociedade é ter um governo como nós temos aqui na capital do Rio, por exemplo, que é um governo que anda de braços dados com uma única denominação religiosa. Então, é perigoso isso. É perigoso para todas muito perigoso. Isso é muito perigoso. É perigoso para as populações, as religiões de matriz africana. É perigoso para quem é ubandista, é perigoso para quem é budista, para quem é israelita, para todas as outras religiões, porque esse é um governo que não olha para fora, ele apenas olha para si. Entendeu? A gente precisa romper esse processo. Garantir que acabar com essa segregação, né? Com esse espaço de segregação. Que o Estado seja Estado laico, para que todas as manifestações religiosas possam coexistir harmonicamente, com respeito entre si. As lideranças religiosas que eu conheço, de todas as matrizes religiosas, todas elas são pessoas que não querem esse enfrentamento, não querem essa briga, essa discriminação, essa opressão de uma contra as outras. Infelizmente, são políticos mal intencionados que usam da religião, usam da fé das pessoas para fazer esse discurso de segregação e de opressão. Então, é contra isso que a gente tem que lutar. E é primordial que, nesse momento agora que a gente está vivendo, a gente comece a olhar para essas pessoas que tanto enganaram a nossa sociedade, tanto enganaram o nosso povo, e comece a cobrar deles. E a gente vai ter um momento primordial para fazer isso, que é a eleição.
Então, aproximar de pessoas, de candidatos e candidatas que representem realmente a nossa voz, realmente o nosso sentimento, realmente a nossa expressão social, isso é de um valor imensurável. A gente precisa começar a querer se enxergar lá, querer A gente achar só não alguém pode, realmente para estar lá. a gente só não pode esquecer dos pseudos, né, representantes, né? Porque a gente também tem gente dentro dos nossos espaços que são pseudo-representantes. Então a gente tem que tomar, principalmente na questão da religiosidade, sabe, César? A gente vê as questões de matriz africana, né, que entra nesse espaço de querer abraçar a todo mundo. Eu sou do culto de matriz africana, eu posso falar com muita propriedade, porque eu estou nesse lugar de fala. A quantidade, né, de charlatões que eu vejo, né, e que querem se usar da política para fazer o mesmo movimento que a gente vê dessas religiões, né, neoprotestantes fazendo, né, desse único espaço de fala, é muito grande. Então a gente tem que também tomar cuidado para também não achar que esses que estão chegando lá são todos idôneos. Luciana perguntou aqui o que vocês acham do termo cura gay. Ele é no mínimo pejorativo, né? Ele é no mínimo discriminatório. Eu vou aproveitar, deixa aí abrir um espacinho. Eu sei que o nosso tempo está se encurtando, mas para aproveitar e falar de uma coisa com esse termo da cura gay. Não existe, porque a gente não precisa de cura, né? A gente precisa de, né? E quem precisa de cura é quem fala uma coisa dessas, sabe, Lu? Né, as pessoas que propagam isso, né, essas pessoas é que precisam de cuidado, né, a homofobia, né, é que precisa, né, a LGBTfobia, né, enfim, isso aqui precisa de tratamento. A gente fala muito da questão homossexual, da questão transexual, mas a gente fala do adulto, sabe, César? A gente acaba esquecendo que eu não escolhi ser homossexual, eu nasci homossexual. Né? Você assim nasceu também, né? Não houve, ela é parte da gente, parte do nosso espaço social, e a gente não tem olhado, né, para as nossas crianças, né, LGBT, né? A gente não tem olhado com muito cuidado isso. A gente começa a ganhar espaço, eu falo do meu adolescente, como eu falei lá, e que eu fui crítica para eles não esquecerem que a nossa conquista ela tem que continuar todos os dias. Mas a gente tem que lembrar também que a gente vê as nossas crianças sendo encaixadas no padrão heteronormativo e já sendo, sofrendo lesões no seu psicológico de forma muito séria, né? A gente vê crianças com 6, 7 anos já mostrando que gostam de uma coisa, que gostam de outra, e aí a família fica encaixando sempre no padrão heteronormativo de ser, né? Já começa esse processo muito cedo. E o que você tem para falar um pouquinho disso para a gente aí? Porque é muito complicado você ver, né? Eu sei que as famílias também precisam ser reeducadas, desconstruídas e reeducadas. Mas nunca, num tempo, né, nunca houve um tempo como o de hoje que o conhecimento chega a gente. Então é impossível na minha cabeça não ver os espaços escolares, porque eu vivo no espaço escolar e vejo isso, né? Esse excesso de encaixotar. Né? Porque tem que usar um uniforme assim, porque tem que usar um uniforme assado, porque a menina tem que ficar desse jeito, o menino tem que ficar desse jeito. Aí quando a criança pede uma camisa com glitter ou com brilho, um menino pede, né? Fica todo mundo horrorizado com aquilo. Como é que a gente pode acabar com essa segregação lá atrás, sabe, César? Para que a gente possa chegar, né, já na fase adulta com essa coisa já de forma igual. Né, para que a gente não precise brigar tanto como a gente briga hoje, né? Como a gente luta, na verdade, não é brigar não, como a gente luta. É importantíssimo a gente resgatar um pouco, né, aproveitando essa deixa da Luciana aí, dessa sua fala também, entender e explicar para todo mundo que a sexualidade humana ela é diversa, né? A identidade de gênero ela é diversa, assim como todos nós somos. Isso independente orientação sexual, cada um é diferente do outro, nós não somos iguais, somos diferentes. E é justamente essa diferença que nos faz tão valiosos e tão enquanto sociedade. E com relação à população LGBT, já na década de 70, final da década de 70, os conselhos, as organizações internacionais da área de psicologia e psiquiatria abandonaram essa classificação dos homossexuais, dos lésbicas e homossexuais como pessoas doentes. Mas na área da saúde em si, isso só foi garantido em 91, quando a OMS refez o CID e retirou de lá. Mas ainda ficou para trás a população trans, que foi garantida apenas agora, ano passado, 2018, muito recente.
Então, de toda a classificação LGBT desse patamar de doença, isso é tardio, né? Então, ainda há um estigma social e a gente tem gerações de profissionais na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, na área de serviço social, que foram formados achando que essa população é marginalizada. Ah, tá, é legal, até chamo ele de ela, né? Ele quer se chamar de Maria, mas eu sei que é João, então eu vou chamar de Maria, mas tá tudo bem, mas eu sei que é João. Ou seja, é uma pseudo-inclusão, é uma pseudo-inserção social, que na realidade eu estou fazendo aquilo por modinha, né? Apenas para que os outros achem que eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas no âmago eu sou, continuo sendo. Então a gente Eu precisa não sou trabalhar muito forte no ambiente escolar com relação Eu não sou a preconceituoso, né, César? Desculpa, eu não sou preconceituoso. Eu tenho até um amigo gay, né? Não é isso que fala? É isso. E é muito importante a gente olhar para o ambiente escolar e entender Sim. que esse ambiente escolar é o espaço adequado de formação de uma sociedade melhor, uma sociedade antirracista, anti-xenófoba, uma sociedade que seja inclusiva, uma sociedade que olhe para todas as religiões de uma forma mais ampla e respeitosa, uma sociedade que encare da mesma forma os direitos dos homens e das mulheres, que uma sociedade que olhe o negro e o branco de uma mesma igualdade, porque uma pessoa branca não sofre o preconceito que uma pessoa negra sofre. De jeito nenhum. Um branco e um negro numa farmácia, o segurança, por mais negro que o segurança possa também ser, ele vai ficar olhando para o negro, não vai ficar olhando para o branco. Nunca, Sabe? né? É sempre esse olhar duro, né? Ele aquece, sabe? E não aquece de uma forma boa, ele aquece de uma forma ruim. E a nossa população LGBT também sofre isso O muito tempo forte todo. e constantemente. E como você falou, o nosso primeiro lugar de preconceito ele é na família. Porque quando a mulher sofre preconceito, o indígena sofre preconceito, o nortista sofre preconceito, o nordestino sofre preconceito, o negro sofre preconceito, ele não tem a família dele para retornar, para ser acolhido. A gente não. Ele não tem o vazio, né? A gente chega no vazio. Isso, a gente fica no espaço vazio. A quem buscar acolhimento? E aí a gente vai buscar acolhimento, às vezes, nos lugares errados. E continua o mecanismo, né? Continua o processo da violência, como a gente percebe. Né? A gente nunca tem resposta simples, né, César, para esse assunto. Esse assunto tem muito que discutir, muito que aprofundar, muito que mergulhar. Né? A gente tem que lembrar que os nossos conflitos, né, eles também são importantes. Né? A gente não pode esquecer disso. Né? As pessoas... Né, nos olham sempre como alguém que está sempre muito feliz o tempo todo e que não tem preocupação alguma. Né? Eu não sei porquê, eu não sei quem que construiu isso, na verdade. Né? E ao contrário, a gente sofre essas questões de violência e de medo o tempo todo. Então a nossa luta ela é diária, ela é a todo instante e a gente tem que trazer essa juventude para a luta mesmo, né? Eles têm que sair do espaço da lacração, que é legal, e é onde a gente conquista essa liberdade, e tem que trazê-los para esse espaço de luta. Né? E a escola, como você falou, é esse espaço de luta, é o espaço da autonomia, é o espaço da reflexão, é o espaço da construção, da desconstrução e da construção, e é o espaço de não se formar opinião nunca. Né? A gente não forma opinião, a gente constrói conhecimento com eles, junto com eles. Né? E o que esse governo vem achando que a gente faz, né? Imagina eu doutrinando, né? Quem sou eu para isso? Né? Que poder eu tenho para isso, César, né? Uma sala de aula que não sabe o que é uma turma de quinta série. É isso, né? Então a gente uma aula, a gente tem assistido a outros momentos de conversa como esse, sabe, com outros assuntos, outras abordagens. E a gente tem visto sempre essa recorrência da gente lembrar que a gente, enquanto profissional da educação, enquanto profissional da saúde, é o profissional que transforma, que levanta a dúvida e que luta. Né? A gente tem que lembrar sempre disso. E a gente, enquanto indivíduo, né, dentro dessa comunidade, dentro desse espaço, a gente tem muito mais degraus para conquistar do que o padrão heteronormativo para isso, né? A gente nunca pode esquecer, César, sabe? E para quem está ouvindo a gente, se eu entro num espaço que eu sei onde tem homossexuais e onde tem heterossexuais, ali tem segregação.
E se a segregação existe, né, a homofobia existe, né, eu não consigo pronunciar nunca, né, gagueira aqui, né, a LGTB-fobia existe, né, existe esse processo de discriminação claro, dado e posto, mesmo que ele esteja silencioso, porque a gente sempre fica escutando, eu não tenho nada contra, mas é isso. Então, a gente tem que continuar, sabe, César, buscando a nossa identidade, o nosso lugar de fala, mostrar que a gente tem visibilidade, sim. Quando a gente propôs essa conversa, você perguntou quais eram os avanços. Os avanços são a visibilidade, são esse olhar com mais cuidado para a gente na ponta da educação, na ponta da saúde. E quais são os desafios? Não perder essa visibilidade. Acho que esse é o grande desafio, que a todo momento a gente vê, por exemplo, no Legislativo, né, deputados como o Jean Willis, que foi silenciado. Deputados como a Manuela, que lutam pela mulher, que foram silenciados. Né, e outros tantos, né, você vê o próprio Davi, que está lá, ele luta, ele tensiona, mas está sempre sendo silenciado de alguma forma. Né, e sempre silenciado da pior forma. Então a gente não pode esquecer. Né? Que tem o senador Fabiano Contarato também, da Rede, que tem a sua família agredida e ameaçada. O tempo todo. É interessante a gente olhar para esses nossos representantes LGBTs e olhar para que essa violência, essas ações que acontecem contra eles, a gente dentro de nós, né, que estamos nesse campo da política, podemos lutar e brigar constantemente para que isso não se perpetue. É muito importante a gente deixar, e aí nós, enquanto população LGBT, entender que não adianta você ser um gay padrãozinho que se comporta como o hétero quer, que não beija na boca, que não anda de mão dada, que só é gay entre quatro paredes. A gente não é questão de liga e desliga. A gente existe. A gente existe, ponto. A gente convive, como todo mundo. Da mesma forma como não é legal, eu acho que para ninguém ver um casal hétero transando numa praça de lanchonete pública, de shopping, também não é legal para o casal gay, sabe? Não vai ser bacana. Não é, o ambiente não é para isso. O casal hétero pode se beijar, pode namorar, pode estar junto, fazer carinho, ter demonstrações públicas de afeto, e um casal gay não pode. Por que o afeto público da população LGBT, o afeto público homoafetivo, ele dói tanto nessa sociedade? A gente tem que entender isso. Isso é machismo, isso é sexismo, isso é colonização, sabe? Isso é preconceito do mais puro e enraizado, e a gente tem que lutar contra isso. Então não adianta a gente, um tipo de população LGBT hoje que acabou se cedendo a esse boom conservadorista, pseudo-conservadorista. Tudo bem ser gay, mas eu vou casar, mas não vou beijar na boca. Por quê? Porque tem famílias vendo, você não está casando? É verdade. Qual é a briga toda? E aí volta-se para a história da sexualidade na TV, quando você tinha gays que só poderiam aparecer se fossem fashionistas, engraçados e cômicos e ridicularizados. E aí você tem a grande Vera Verão, né, que foi uma figura icônica, e você esquece que ela, fora dali, também era Vera Verão. Também era uma pessoa lutadora, alegre, batalhadora e digna, como ela sempre foi. Aquele personagem ali não era apenas um personagem, era ela. Era a vida dela. Era uma pessoa trans que enfrenta o preconceito com o humor para sair bem na história. Porque se a gente não botar um sorriso no rosto, não encarar... sai, é verdade. Essa construção do estereótipo, né, César, é uma construção heteronormativa, não é uma construção nossa. A gente até precisa dela em algum momento, a gente até usa, mas a gente não é um estereótipo, ponto. Né? A gente é diverso e a gente, né, por essa diversidade, ela vai dar, né, uma desses avanços, é essa liberdade da gente poder ser do jeito que a gente é. Né? E é isso que o grupo heteronormativo às vezes não entende, né? Essa liberdade de ser quem somos.
e aí eles preferem colocar dentro de uma caixa classificada, né? A mulher é o sapatão furioso, a Shell, né? O viado é o viadinho, né? Se ele não é viado, ele é viadinho, ele é o pão com ovo. Isso não pode, isso tem que acabar. Se a violência ela não é física, ela é moral e ela é verbal de alguma forma. Essa desconstrução ela tem que acontecer. A gente conversa, né? Eu estou sempre nessa coisa, sempre falo, porque nas nossas conversas acontece isso. Quando eu chamo, né, uma amiga, um amigo de sapatão ou de viadinho, eu estou ensinando para o cara que eu posso deixá-lo chamar disso também. E aí isso fica pejorativo, isso fica violento, isso fica preconceituoso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque a nossa fala tem força. E essa força, né, ela tem que ser força para a gente continuar desconstruindo e não reforçar, né, a violência. O estereótipo, volto a dizer, ele pode ser importante em algum momento para a nossa comunidade, mas ele não pode ser o fator de encerramento em algum espaço. Né, César? A gente não pode deixar isso de jeito nenhum. E não pode ser segregador, né? Isso, não pode ser segregador de jeito nenhum. E é importante essa tua fala toda com relação à escola e a gente entender isso, como assim também colocou, entender que o ambiente escolar ele é primordial, não apenas para a população LGBT, mas para a criança negra, para a menina, para a primeira infância. Formar pessoas cada vez melhores significa a gente reformular a escola que a gente tem. A gente tem uma escola mais inclusiva, a gente tem uma escola mais aberta, uma escola que se abre para o mundo e que discute o mundo sem medo e sem preconceito. Fora isso, a gente só vai conseguir reproduzir esse processo de formatação de uma sociedade preconceituosa, discriminatória e heteronormativa. Isso não é bom, isso não tem dado certo. Esse não é o caminho. Não dá certo há muito tempo, e a gente já sabe disso, né? Isso. E a gente tem dados, e é visível para todo mundo que quando uma criança ela é bem educada, ela é bem formada, ela tem oportunidade, independente da classe social que ela venha a conviver, se para ela é dado no ambiente escolar a oportunidade, o acesso à educação, as ferramentas únicas e exclusivas que um bom processo pedagógico pode fornecer, ela consegue ultrapassar a barreira da classe social que ela foi estigmatizada e teve a sua família ali durante muito tempo presa. Eu fui o primeiro da minha família, por exemplo, a me formar, a fazer curso superior, o único doutor, provavelmente doutor da família. Então é um processo de conquista e luta que não é fácil. Eu não cheguei aqui sozinho, né? Eu cheguei aqui durante muitas e muitas ajudas. Quantas vezes a gente não trocou texto no mestrado, encaminhou por debates, fez conclusões, trabalhou junto. Então, são várias pessoas que colaboram, que somam essa nossa formação de vida. E eu vejo que a gente, enquanto pessoas LGBTs que somos, a gente acaba tendo um papel de fala e um lugar de fala muito importante para refletir, para que o jovem, para que a criança, para que o adolescente veja que ele não pode ser limitado pela sua orientação sexual, pela sua identidade. Esse é apenas o primeiro caminho, né? Esse primeiro passo. Ele pode ser o que ele... Só para a gente deu abraçar um pouquinho mais a questão, sei que o nosso tempo está curtinho, com relação à educação, né? Eu sou fruto da educação pública, eu sou aluna e profissional da educação pública, e a educação pública vem sendo silenciada, que a gente vem percebendo isso, exatamente para acabar com esse tipo de processo. Mas, assim, a gente continua lutando, sabe, César, para que a gente continue tendo essas oportunidades. E essas oportunidades, elas vão com os companheiros que a gente tem de luta, nos espaços, né? A gente tem que continuar lutando, sim. Às vezes o joelho dá uma flexionada, mas a gente levanta e segue em frente. Né? Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. A gente nunca pode esquecer, né, que é o espaço público que promove a diversidade, né? É o espaço público que promove a equidade, que promove a transformação, né? E a gente não pode esquecer nunca disso. E isso é muito, muito importante para que a gente diminua os conflitos e aumente as conquistas nos espaços. Tem uma coisa que a gente tinha conversado antes, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, porque a gente critica o espaço heteronormativo o tempo todo, mas eu não posso esquecer que dentro desse espaço a gente tem os nossos, o S lá do GLS, né? E hoje a gente tem o A de aliado. A gente não pode esquecer que são esse grupo de aliados que a gente tem, de simpatizantes, de parceiros, que são eles que nos ajudam a ser voz.
né? Então a gente também não pode esquecer desse detalhe, né? A gente faz a dura crítica, mas a gente também, né, traz para o abraço junto, porque são eles que nos auxiliam nos processos de conquista. Se eles não me ouvem porque acham que tá beleza, né, eles vão ouvir essas pessoas. Nosso tempo está encerrando, César. São esses heterossexuais amigos nossos que nos protegem, que nos acolhem quando a família nos nega. Exatamente. César, a gente tem 10 segundos. Ó, muito obrigado. Ó, muito obrigado. Que bom falar com você, viu? Muito obrigado por falar com o meu grande amigo e quase doutor, né?